por mais que... Pera aí. Vai se fuder. O que vocês estão olhando? O que vocês estão olhando? Caralho, você tem maluco nessa porra. Gente, sabe qual é o problema? O problema não é nem você estar de short, o problema é que você centraliza os pés como se fosse uma bailarina. Tá maravilhoso. Porque, cara, tu tá com os pés muito juntinhos e tipo assim. Aí tá Vambora. Aí, mais outra menina. Fala aí pessoal ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje nós vamos falar sobre um filme que provavelmente vai estar aí nas premiações do Oscar, que é Sully, o Herói do Rio Hudson, que é um novo filme dirigido pelo Clint Eastwood e é estrelado pelo Tom Hanks, pelo Aaron Eckhart, pela Laura Linney. O Tom Hanks faz o papel título. Vai lembrar que esse filme estava previsto para estrear aqui no Brasil no dia 1º de dezembro, só que por causa da tragédia do voo da Chapecoense, a Warner resolveu adiar pro dia 15. Pois é, mesmo dia de Rogue One. Parabéns, a Warner resolveu botar Sully para competir com Star Wars. No dia 15 de janeiro de 2009, o piloto Kesley Sully Sonnenberg teve que pousar um avião no meio do Rio Hudson. E depois disso vieram várias investigações pra saber o que aconteceu, se aquilo era possível de ser evitado e etc. Toda essa história que envolve o pouso do avião do Sully no Rio Hudson aconteceu em cerca de 3 minutos e meio. E de certa forma acaba sendo esse o problema do filme, porque você sente que o filme não consegue contar uma história dessas em 1h30. E esse acaba sendo o problema do filme. Você sente que o filme tá com alguns problemas de contar essa história no formato de longa-metragem, porque é uma história muito curta. E é uma história que naturalmente o cinema tem essa necessidade de levar para o cinema, só que, por natureza, essa história é difícil de ser narrada no cinema. Porque é uma história que aconteceu muito rápido e o evento mais grandioso do filme, que teoricamente deveria ser o clímax do filme, acontece na metade do filme. E a estrutura do filme acaba ficando meio bagunçada e você até consegue perceber que o filme não tem muito pra onde ir. Tem muito flashback, tem até cena de sonho, tem cena de premonição, tem cena de... Cara, tem até cena de flashback de quando o Sully aprendeu a pilotar. E só pra você ter uma ideia, a cena do incidente no Rio Hudson é repetida 3 vezes no filme. Sempre que ela é introduzida como se fosse uma grande novidade. Inclusive o final do filme, sem spoiler, claro, embora spoiler de um filme baseado em fatos reais seja meio difícil, existem várias simulações de voo, várias. Você sente que o tempo tá se enrolando e tal, e embora seja um filme que conte com uma duração relativamente curta, 1h30 e tal, você sente que o filme tem mais do que 1h30, porque ele é muito repetitivo. Ele é um filme que não tem muito pra onde ir, onde chegar. E você consegue até notar que o conceito do filme é meio problemático de ser contado no cinema, quando você percebe que o próprio incidente em si no Rio Hudson, ele durou cerca de 3 minutos e meio. O Clint Eastwood, ele não consegue criar tensão, porque o tempo foi muito rápido, não dá tempo dele estabelecer um clima opressivo dentro daquele avião, da gente se importar com os passageiros, se importar até com o próprio Sully Sullenberg e tal. Pra piorar, o Clint Eastwood, ele não consegue criar nem claustrofobia no filme, que é uma coisa que seria até, porra, óbvio, um filme se passa dentro de um avião, o mínimo que se espera é isso. Talvez se o filme contasse com a direção de um Paul Greengrass, por exemplo, talvez ele saísse melhor, vídeo Voo United 93. Mas Sully não é um filme ruim. Tecnicamente o filme é muito bem feito, a montagem do filme, embora ela sofra de todos os problemas da estrutura e do ritmo e etc, ela consegue criar alguns momentos interessantes. Tem uma hora em que a gente vê o personagem do Tom Hanks conversando com o personagem do Aaron Eckhart num telefone, e de certa forma o conceito de plano e contraplano é até refletido na cena. O design de som, ele sabe criar algumas interseções entre o barulho do avião e outros barulhos parecidos, como o barulho de palmas e aplausos, essas coisas, ou pelo menos foi essa impressão que eu tive, claro. E o Clint Eastwood, ele tem um olho bom pra filmar as cenas. Por exemplo, ele sabe estabelecer muito bem a espacialidade do Rio Hudson. Você consegue entender como o avião vai pousar e aonde, e qual a dimensão do Rio Hudson, esse tipo de coisa. Então, por mais que o incidente não cause tanto impacto no espectador, ele ao menos ele é ilustrado de uma maneira bem feita, digamos assim. Ainda assim, os efeitos digitais usados para criar um avião, embora eles sejam bem ocasionais, eles são bem perceptíveis. Embora, claro, os efeitos digitais sejam usados mais para complementar a história do que como simplesmente por enfeite, esse tipo de coisa. E claro, nós temos a atuação do Tom Hanks, que, porra, é chover molhado dizer que o cara arrebenta, ainda mais porque esse personagem aqui é aquele personagem que o Tom Hanks já sabe atuar com as mãos nas costas e com preguiça, mas isso não torna a performance dele menos eficiente, é claro. É aquele personagem que, embora ele carregue uma série de dúvidas e etc, e inseguranças, ele ainda assim transmite uma certa empatia e também transmite uma certa experiência, digamos assim. E o momento do Tom Hanks me chamou a atenção, um dos poucos momentos realmente emocionantes, entre aspas, do filme, foi justamente o momento em que a gente vê o Tom Hanks recebendo a notícia de que ele conseguiu salvar 155 vidas. No geral, as atuações estão satisfatórias dentro do permitido, Aaron Eckhart tá bem, a Laura Linney, ela só reage ao que é feito pelo Sully, mas ainda assim ela tá bem, a Anna Gunn tá bem, né? Não tem muito o que dizer sobre ela. Então, resumindo, Sully é um filme ok, mas que, por natureza, ele tende a não dar muito certo nessa linguagem do cinema. Nota 3 de 5. E eu não acho que seja um bom sinal quando a gente percebe que os momentos mais emocionantes do filme surgem nos créditos. Então, galera, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta, compartilha, assista Sully, porque provavelmente ele vai estar aí na lista de indicados ao Oscar. E uma coisa que a gente precisa avisar pra vocês é o seguinte: e como vocês bem sabem, 2016 está chegando ao fim, finalmente, o ano infinito.
campeonato tá acabando e nós vamos entrar de recesso porque nós também precisamos descansar um pouquinho, por incrível que pareça. Então depois no dia 23 a gente vai dar um tempinho aí por um tempo é foda, mas enfim. E aí em janeiro a gente volta com mais vídeos aqui no Bora Fazer o Curta. A temporada do ano que vem vai ser muito melhor do que essa, eu garanto, porque a gente tende a evoluir, eu acredito nisso. É isso, pessoal, um grande abraço e valeu! Mas Sully não é um filme... Peraí, porra. Aí, vai mais pra frente? O que eu... Você tá fazendo operativo? Comando... Opa! Cara, 7 minutos. Aqui, Marco, aqui pra você. Isso. Pronto. Ah, esqueci que você tá me olhando na câmera. Enfim.